mais uma edição do Capas da Região, onde vamos analisar todos os destaques que estão a marcar a nossa região. E para isso tenho aqui ao meu lado José Orlando Rocha. Bem-vindo. Começamos por analisar aqui as capas dos jornais da nossa região e falamos das entrevistas. Uma vaga de entrevistas nos jornais da região, que são, curiosamente, a cidadãos comuns. Eu questionei-me ao ver as capas dos jornais. Estamos num período pré-eleitoral e eu pensei que as capas a refletirem, entrevistas refletiriam entrevistas de candidatos que estão no poder, de candidatos ao poder, e na verdade o que se vê é que numa série de jornais o destaque são mesmo as entrevistas a cidadãos comuns em diferentes circunstâncias. A primeira questão que me colocou que esta situação me colocou é porque é que é assim. E então cheguei mais ou menos a esta conclusão. Nós temos de ver que, se repararmos bem, as eleições estão a pouco mais de 8 meses, nem tanto. Tirando os meses de verão, que pouca gente liga a isto, e tirando o último mês, mais do que discutir ideias, se faz aquela guerra política em que ninguém esclarece nada, sobram 3 meses para os partidos afirmarem as suas políticas de continuidade ou então as políticas alternativas daqueles que querem ascender ao poder, etc. E na verdade, o que nós encontramos são entrevistas em 4 ou 5 dos quinzenários da região, 4 ou 5 de cidadãos comuns. Ora bem, é evidente que provavelmente os partidos, quer estejam no poder, quer estejam na oposição, estão a preparar as suas listas, estão provavelmente a preparar os seus programas, aqueles que os vão ter, mas também penso que esta seria uma altura que os partidos deviam começar desde já a afirmar ou a reafirmar a continuidade ou a afirmar a alternativa e, na verdade, até para, sobretudo os que não estão no poder, por exemplo, a ganharem a notoriedade que precisam para ser... Mas poderá ser ainda uma estratégia para não ser já e ser mais à frente, mais às perto das eleições? Aí tem razão, às vezes pode ter razão, mas às vezes quem tem propostas para apresentar novas não as apresenta, sobretudo a oposição, não as apresenta a esta distância das eleições. Porquê? Porque há uma vantagem de quem está no poder. Se a oposição anuncia uma medida nova, o poder ainda tem tempo para executar como se fosse sua. Mas não me parece que seja essa a situação. Pode haver estes casos, e estas ideias novas irão surgir mais próximas das eleições para quem está no poder, não poder, passa quase a redundância, realizar o que são as novas propostas, mas eu tenho uma teoria mais conspirativa. Isto está a funcionar um bocado ao contrário. Se até aqui os partidos, os candidatos vinham para a frente e anunciar que iam fazer isto, iam fazer aquilo e que outros iriam continuar nesta linha, os outros iam continuar. Não, eu acho que isto é uma excelente oportunidade, porque estas entrevistas não são menos interessantes do que as dos candidatos, pelo contrário. E são entrevistas são de cidadãos comuns como nós e de circunstâncias muito diferentes. Se calhar o que está a acontecer é que são os partidos que estão a ler, a ver e a ouvir o que dizem as pessoas, os cidadãos comuns como nós, para a partir daí perceberem que caminhos devem percorrer e para não se meterem em caminhos apertados como alguns fizeram durante este último mandato. Poderão ainda estar a analisar um pouco o mercado, digamos. Eu não vou dizer que há uma ausência total de ideias. Eu acho que eles as têm e os que as têm-nas bem guardadas, mas na minha ótica, enquanto cidadão, não em Paredes, porque Paredes parece mais ou menos que se sabe quem serão os candidatos, não se sabe muitas ideias, mas
de uma maneira geral, eu achava mais interessante que os candidatos se afirmassem desde já. E os meios de comunicação social locais são um veículo privilegiado para fazer isso. É evidente que já há muito jogo nas redes sociais. Mas eu continuo Primeiro, nas redes sociais é preciso precisamos ter a capacidade de distinguir a verdade da mentira, às vezes da calúnia. E o papel é a forma mais perene, os jornais impressos, ou mesmo os jornais digitais, são a forma mais perene de nós, de quem diz uma coisa não a poder alterar a seguir. E nesse sentido, eu também gostava de ver o que é que quem está no poder diz que vai continuar a fazer, ou o que é que vai fazer diferente, e quem está na oposição, quais são as alternativas que propõe. Mas falou em Paredes, e aqui em Paredes ainda não se está aberto o jogo de quem serão os candidatos. Também poderá ser por isso que ainda não é muito falado. Não é só em Paredes. Não é só em Paredes, mas neste programa, a semana passada, já falámos nisso. Quer dizer, o Presidente da Câmara também ainda não anunciou a sua recandidatura, é muito provável que o faça, e a oposição também ainda não disse quem era o candidato. Não me parece que seja um jogo de gato e de rato, é um jogo de oportunidade, penso eu, porque começa a ter, hoje usa-se muito a expressão, percepções. Começa a ter percepção de que, apesar digamos, das pedras que têm sido colocadas ao Presidente da Câmara para a sua recandidatura, deve ser ele o recandidato. E também da oposição, nós começamos a usar aquela palavra que se usa muito, a percepcionar quem será o candidato do principal partido da oposição, ou de uma coligação da oposição, não sei. Aguardemos para ver esse campo. Eu não vou adiantar nomes porque não gosto de especular, não gosto de especular. Sim. Vamos a outro tema que também marca a atualidade, que é a água. Começamos aqui por um destaque do Pardense sobre a reunião da Câmara de Paredes, onde foi também debatido esse tema. É curioso, que é talvez a notícia mais importante de todas as que eu encontrei nos diferentes jornais, que é um trabalho muito interessante, que é fazer a cobertura e notícia das reuniões de Câmara. E nesse sentido, Paredes está à frente, ou seja, não há executivo mais escrutinado que o de Paredes, porque transmite as assembleias municipais e até há jornais que fazem a cobertura das reuniões do Executivo. Portanto, nós sabemos mais do que se passa nas reuniões. Não sabemos no que se passa nos bastidores, mas do que se passa nas reuniões. E é curioso que esta notícia, que me parece bem feita e abordando os pontos essenciais, fala-nos de 3 ou 4 assuntos que eu acho que vão ser temas da campanha eleitoral. Aliás, acho que serão talvez das maiores dificuldades que o atual Presidente da Câmara, se for recandidato, vai ter de enfrentar. Foi discutido na Assembleia Municipal a construção da etarde da Arraigada. Para quem não sabe, a etarde da Arraigada tem sido um problema ao longo de décadas, poluindo permanentemente o Rio Ferreira. E está previsto uma candidatura de 13 milhões para fazer uma nova, ou arranjar a que existe, aquela já levou tantos milhões de arranjos, não sei como é que o Rio ainda continua poluído. Aí alguém devia ser responsabilizado pela incompetência de tantas intervenções feitas naquela área, já vão décadas e o problema continua a existir. E não vai desaparecer, porque eu me apercebo da notícia, a candidatura, os 13 milhões são para abrir uma candidatura para tentar remendar o que está estragado. Nunca para dar uma solução. Antes das eleições não estará resolvido. Portanto, este é um problema cujo Executivo Municipal
prometeu resolver logo que lá chegou e, passados estes anos, ele está igual ou pior. De certeza que isto vai ser um tema de campanha. O outro, que também foi discutido na reunião, foi a unidade de valorização orgânica de resíduos que já nasceu em Baltar, aquilo que normalmente a população em senso lato e comum diz a fábrica do lixo. É um problema que vai ser engraçado. De engraçado não tem nada, mas vai ser interessante perceber como é que quem combate a ideia afirma os erros de quem está no poder e como quem está no poder consegue fazer vingar a ideia que esta é a melhor solução. Não vou aqui estar a dissertar sobre o que é que aconteceu, mas há aqui digamos, um fator que me parece determinante na análise deste assunto. É o estudo de impacto ambiental que se arrastou ao longo dos anos e a estrutura física foi acabada e não entra em funcionamento porque não tem um estudo de impacto ambiental e o Presidente da Câmara aqui vai ter algumas dificuldades em explicar como é que foi possível construir uma estrutura daquelas, ou uma infraestrutura daquelas, sem um estudo de impacto ambiental. E acredita que o Executivo atual poderá utilizar estes 2 pontos que ainda agora falamos em prol da sua candidatura? Aliás, é curioso que o próprio Presidente da Câmara, nesta reunião de Câmara, disse que o Governo, ora, se nós olharmos bem, o Executivo da Câmara é do PS, o Governo é do PSD, e ele afirma que o Governo há de vir aqui, vem aqui inaugurar antes das eleições essa obra como exemplo a nível nacional. Esperemos para ver. Eu tenho dúvidas que isto não possa... Quer dizer, isto é um processo que tem alguns episódios recambolescos e que provavelmente irão servir à oposição para digamos, usar na campanha eleitoral. Um outro tema muito importante é o da demolição das chamadas... O título no jornal vem a demolição das barracas. Estamos a falar, portanto, do acampamento da comunidade cigana que existe ali por trás do edifício da autarquia. É que o Presidente da Câmara diz que até março será demolido o acampamento. Ora, para ser demolido, significa que a comunidade cigana vai estar instalada já no novo edifício até março. Primeiramente já vai à tarde porque já tinha afirmado o Presidente da Câmara que em janeiro a comunidade cigana seria reinstalada, digamos assim, e com condições de dignidade. Depois diz uma coisa que vai dar pano para mangas na campanha eleitoral, é que a comunidade cigana que vai lá instalar-se vai ter contratos de arrendamento de água e luz como qualquer outro inquilino ou agregado familiar. Estas são palavras do Presidente da Câmara. Parece-me que isto aqui é um caminho apertado. É um caminho apertado porque basta nós pensarmos assim. As famílias ali instaladas em condições de indignidade habitacional, temos que reconhecer isso. Nem sequer fazem declarações de rendimentos. Como é que vai ser determinada uma renda? E mesmo os que têm rendimentos muito baixos. Como é que vão pagar renda, água e luz? Estas questões vão levantar-se e talvez se levantem outras. É que se nós virmos hoje ainda não foram demolidas as barracas, porque a comunidade ainda não foi... ainda não se instalou nas novas casas, mas nós já vemos o acampamento a ser ampliado. Olhando para aquilo assim com alguma ironia negra, já estão, quer dizer, ainda não desmantelaram o primeiro e já está a surgir uma segunda fase do acampamento. E se virmos também, basta olharmos na cidade e à volta do acampamento da comunidade cigana, a quantidade de viaturas que, entretanto, foram crescendo à volta e estão ali estacionadas dias e meses à volta
no acampamento. Eu penso que essas pessoas também provavelmente irão querer instalar-se em melhores condições. Isso vai trazer um problema social, um problema de alguma, penso eu, de alguma conflitualidade que o Presidente da Câmara terá de resolver, e não me parece que seja uma situação fácil. Vai dar também pano para mangas nos próximos meses. E isto leva-me para a última questão, que é a questão do preço da água e da reação, que aliás é uma notícia do Novum desta semana, que que o preço da água, a água passa a ser paga aos SEMAS, aos recém-instituídos SEMAS, e há já, durante o mês de janeiro, há um aumento do preço da água. Esta era uma situação perfeitamente previsível e que vai ter também contornos difíceis de ultrapassar. Isto porquê? Porque em todo o concelho, onde as pessoas já têm água ao domicílio e saneamento, elas pagaram essa água ao domicílio, pagaram a instalação, quer a adutora, quer a ligação, etc. Não se pode subir o preço da água para eles pagarem as obras que estão a ser feitas nos sítios onde ainda não existe. Ora, isto implicou, desde já, um aumento de 0,30%, 30% da água do primeiro escalão. Mas um aumento de mais de 100% do segundo escalão. Ora, o segundo escalão é o escalão que abrange o maior número de consumidores. E sendo assim, é evidente que a população não vê isto com bons olhos e começa a manifestar-se. E cai por terra também uma ideia peregrina que este Executivo tentou passar ao longo dos anos, que é que era possível alargar a rede de água nos sítios onde ela era distribuída por entidades que não a empresa concessionária, sem que essas estruturas passassem para o domínio dos SEMAS. Aqui está a prova que, a partir deste momento, a distribuição da água, que era feita pelas cooperativas, passa a ser a responsabilidade da autarquia. E a primeira consequência está à vista: o preço já aumentou. E aumentará em qualquer sítio onde a água deixar de ser distribuída pelas cooperativas e pelas associações que existem, que também ganham, sempre que isso passar para os SEMAS, o preço da água vai ter que subir. Fazemos agora uma última nota aqui para os 4 trilhos pedestres que Paredes tem. É uma notícia do Verdadeiro Olhar, são mais de 30 km que passam por diversas freguesias. Eu congratulo-me com esta integração destes 4 trilhos terrestres, que são mais de 30 km, é uma notícia do Verdadeiro Olhar, que vão ser integrados na Rede Nacional de Percursos Pedestres. Mas isto significa, temos de reconhecer, um passo em frente e que, digamos, numa altura em que o caminhar é também usado como um fator para a qualidade de vida, parece-me importante, mas ao mesmo tempo levanta-me uma questão com a qual me deparo há anos, que é a forma como Paredes, como o concelho inteiro, tratou os seus rios. Nós, se virmos, já não quero ir junto ao Tâmega, junto ao Douro, mas basta ir ao Rio Vez, por exemplo, e outros assim, nós vemos que as margens dos rios foram aproveitadas para fazer ecovias, percursos terrestres, etc. E o que é que acontece em Paredes? Temos o Rio Ferreira com as margens mais ou menos bonitas mesmo, nas quais poderiam ser feitos percursos e ecopistas interessantes, mas temos o rio completamente contaminado, que não deixa ninguém andar lá a passear com os cheiros que emana. Mas em pior situação está o Rio Sousa, que é o segundo rio mais importante a abastecer o Douro, digo abastecer, para não dizer afluente, mas
E nós, por exemplo, entramos no Concelho de Paredes e até à saída de Paredes, o rio, podemos dizer que é um rio sem margens. Porque as margens, quer dizer, quem vive perto dos rios acha que as margens são deles e não são. E essa seria uma grande proposta para o futuro, que é fazer uma ecopista que fosse desde Paredes ao extremo do Concelho Aguiar de Sousa, porque 10 metros entre o rio, do rio ao terreno, no terreno, portanto, são do domínio público e não podem estar, ninguém circula nas margens do Rio Ferreira, pelo menos do lado de Paredes. E essa é uma lacuna que dá uma ideia de como a cidade e o concelho nasceu de costas, ou cresceu, melhor dizendo, de costas voltadas para o rio, ao contrário da maior parte dos concelhos, cujo rio é um fator de afirmação estética, de atratividade, etc. Portanto, era uma situação que eu veria com bom grado a criação de mais trilhos, para além é evidente, de concorrer a atolar com a introdução destes 4 na Rede Nacional de Percursos Pedestres. Fica então a sugestão. Muito obrigada, José Orlando Rocha. Fica então por aqui o Capas da Região. Até uma próxima edição. Este programa tem o apoio de